Olá, pessoal. Esse é mais um Verso em Prosa. E aí vamos dar continuidade a Atravessando o Sertão, pois pão ou pães é questão de opiniões. Este é o Verso em Prosa, Grande Sertão Veredas. Vem com a gente. Olá, pessoal. Dando continuidade aí à nossa leitura e discussão sobre a obra Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa, nós vamos falar um pouco sobre o conteúdo narrativo dessa importante obra. No nosso vídeo anterior, não sei se você viu, se não viu, corre lá, está disponível. Você pode acompanhar um pouco sobre os aspectos gerais que compõem a obra de Guimarães Rosa, a questão da linguagem, a questão do foco narrativo, né, das temáticas possíveis dentro dessa obra. Então, antes de mais nada, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho, né? Porque é importante para que a gente possa continuar com esse trabalho de leitura, de discussão dessas importantes obras da literatura. Então, desde já deixa o seu like aí, porque é muito importante para nós. Então, falando um pouco sobre o conteúdo narrativo de Grande Sertão Veredas. A gente já percebeu, se você já teve um contato com essa obra, que existe inicialmente um certo caos narrativo, né? São muitas histórias, muitos causos que vão sendo contados para esse interlocutor, em que o leitor fica um pouco perdido, afinal de contas, aonde eu estou, né? Aonde eu estou aqui nessa narrativa, nessa história? Uma hora ele fala de um determinado personagem, depois ele fala de outro, e ao mesmo tempo ele está dialogando com esse interlocutor que não responde. Então, tentando trazer uma linha reta, digamos assim, né, um entendimento sobre os pontos importantes dessa história, nós aqui do Verso em Prosa, nós vamos comentar alguns pontos significativos dessas primeiras 100 páginas de Grande Sertão Veredas, lembrando que dependendo da sua versão, dependendo da obra, da edição que você esteja lendo, essas páginas elas podem variar, né? Mas é uma média, a gente pensou uma média das 100 primeiras páginas aí. Então, a gente já comentou no nosso último vídeo que, inicialmente, Riobaldo traz algumas histórias em que se focaliza a questão do bem e do mal, né? Trazendo alguns personagens, porque isso é um tema importante para o fluxo narrativo do nosso personagem central. Se o diabo existe ou não existe, entre Deus e o diabo, a questão da própria religião na vida de Riobaldo. Aparece como um elemento importante da história, né, que ele conta para o seu interlocutor, o nome de Diadorim. E aí você observa lá por volta da página 20, 23, que Riobaldo ele para o seu relato, porque o nome de Adorim é um nome que, a partir dali, será um nome presente em muitos eventos da vida do nosso narrador. Riobaldo, então, ele faz menção a um conjunto de homens, né, importantes do sertão, figuras proeminentes. Entre eles estava lá Medero Vaz, Joca Ramiro, Ricardão, Hermógenes, Chitão Passos. E aí o seu interlocutor fica assim, mas quem são esses homens, né, que aparecem ali de modo atravessado na fala de Riobaldo. Riobaldo, então, ele vai comentar sobre uma viagem que ele havia feito para Sete Lagoas, né? E encontra o Jazevedão. São nomes muito diferentes que aparecem aí ao longo da narrativa. O Javezedão era um delegado, né? E aí ele tem uma certa tensão ali que o Riobaldo vai descrever dentro desse trem, porque o Javezedão ele seria um homem da lei, ele seria um delegado profissional, é a expressão que o Riobaldo ele utiliza. E Riobaldo, então, começa a revelar, de forma ainda indireta, que ele teria algum problema com ele, visto o seu passado jagunço. Então, a gente começa a entender que a narrativa do nosso personagem central está voltado para a temática da jagunçagem, que aquelas figuras que foram citadas anteriormente, então, eram figuras jagunças do sertão, do interior, ali, importantes na vida do nosso narrador. Dando continuidade a isso, Riobaldo, então, ele volta o seu foco narrativo para a sua relação com Diadorim, comentando dois eventos específicos, tá? da nossa narrativa. Existe um certo fluxo temporal
dos casos contados por Riobaldo, então não se segue uma linha cronológica exata, e Riobaldo, então, ele vai dizer de uma visita que ele fez, né, ao Baixo Meretrício, digamos assim, à casa de uma amiga, né, chamada Inhorinhá, filha de Ana dos Usa. Inhorinhá tinha como profissão a profissão mais antiga do mundo. Adivinha? Exatamente. Ela era uma meretriz, ela era uma mulher da vida, jovem ainda, bela, né? E com o qual Riobaldo tem ali um momento, digamos, de prazer. Tá? E nesse momento ali, Riobaldo estabelece uma certa conexão com Inhorinhá. Inhorinhá vai ser uma figura feminina muito relembrada por Riobaldo. Né? E aparece a mãe de Inhorinhá, Ana dos Usa, e vai contar para Riobaldo que o Celorico Mendes, que é um dos chefes do bando, né? Porque a gente também já fica sabendo, num determinado momento da nossa história, que Joca Ramiro, que era o chefe anterior, havia sido morto por traição. E que Joca Ramiro, né, sido morto por traição, os jagunços ali vão tentar se vingar dessas duas figuras, Ricardão e o Hermógenes, chamados os Judas. Ana dos Anjos, então, conta para Reobaldo que Celorico Mendes vai atravessar um determinado lugar chamado Liso do Sussuarão. Pensa num lugar dantesco, um espaço inóspito, né? De difícil travessia. Esse é o Liso do Sussuarão. Nenhum outro chefe anteriormente se dedicou a uma tarefa tão ousada como essa. Atravessar o Liso do Sussuarão era quase como os kamikazes, né? Não tinha muita perspectiva de dar certo, mas o desejo de vingança era tão intenso que então eles vão se propor aí atravessar o Liso do Sussuarão, e o Riobaldo fica sabendo disso. Mas como assim? Ninguém me falou nada, ninguém me comentou nada. E ele volta então para junto do bando, se encontra com Diadorim e vai contar para Diadorim os planos de Celorico Mendes, né? E aí começa um aspecto muito importante dentro desse texto, porque a gente vai entender ou a gente vai suspeitar de algumas coisas em relação ao relacionamento de Diadorim e de Riobaldo. E para comentar sobre isso, falar mais um pouco sobre isso, eu passo a palavra à Flávia para comentar, né, as suas impressões ou aspectos aí que ela percebeu ao longo da sua leitura. Então é isso, Grande Sertão Veredas, leitura em linha reta. Bom, antes de falar um pouco sobre as minhas impressões em relação a Riobaldo e Diadorim, eu me sinto aqui na obrigação, até em função da minha fala no último vídeo. Reforço que se você não viu o primeiro vídeo, seria bem interessante que você assistisse antes de ver esse. Que a leitura, para mim, está truncada, é impossível. E hoje ela se tornou possível. Não diga que eu já leio e entendo tudo, porque, né, ainda tem uma distância a percorrer em relação a isso, mas quero tranquilizar você e incentivar você porque se eu tive aquela impressão inicial, e foi muito forte, de que eu não vou dar conta, e hoje, né, na página 100, eu já percebo que eu estou dando conta, isso eu acho que é um ponto importante que eu devo falar. Bom, em relação a Riobaldo e Diadorim, eu quero destacar, até as 100 primeiras páginas, 4 passagens que eu acho importantes. A impressão que eu tive em relação aos dois é que é um sentimento inconstante. Tem hora, assim, tem hora que parece um desafeto, tem hora que parece uma grande amizade, uma fidelidade intensa, tem hora que parece um amor. E vendo essas passagens, percebendo isso, eu tirei a conclusão, né, precipitada, pois estou na página 100, de que lembra um sentimento de paixão, porque na paixão a gente se sente assim, né, numa montanha russa. Enfim, na página 62, o Riobaldo fala de Diadorim como se ele fosse uma pessoa estranha, culpada, ou de repente misteriosa demais. Ele fala assim: Diadorim desconversou e se sumiu por lá, por aí, consoante a esquisitice dele. De sempre às vezes desaparecer e tornar a aparecer sem menos. Quem faz isso não é por ser e se saber pessoa culpada.
Então, aqui me parece desconfiado em relação às atitudes de Adorim, ao jeito de Adorim. Já na página 64, acontece um episódio que o chefe manda determinada pessoa ir para um outro lugar para poder investigar um outro bando. E aí Riobaldo se oferece. Riobaldo fala assim, não, então eu vou. E aí o chefe fala, então você vai ter que levar alguém. E ele pensa em Diadorim, mas ele não fala de Diadorim, ele fala um outro rapaz, né, um outro homem. E ele diz que na hora nem olhou para Diadorim. E a gente percebe que isso é uma espécie de medo ou uma insegurança em relação a olhar para essa pessoa e perceber a reação dela. Também ficou estranho. E aí, já na página 82, o Riobaldo fala de Adorim com muito afeto, que a maioria das vezes é assim, ele fala com muito carinho em relação ao amigo. E ele fala que concebia ao Adorim uma afeição que me estragava, ele fala, uma afeição que me estragava, feito um mau amor oculto. E aqui a gente percebe que talvez Riobaldo lute contra um possível sentimento de amor em relação a Diadorim. E por último, na página 94, que aqui eu acho que ele sacramenta esse afeto, ele fala, gostava de Diadorim de um jeito condenado. Nem pensava mais que gostava, mas aí sabia que já gostava em sempre. Então, esse aspecto traz uma curiosidade muito grande, né? A gente fica na expectativa da leitura em relação a esses dois. É uma relação de amizade, é uma relação de afeto, é uma relação de amor platônico, e vamos descobrir, você vai descobrir com a gente ao longo da leitura. Bom, uma outra passagem importante, e eu convido a Raquel a falar, é a morte de um homem importante, que mexeu ali com os jagunços. Fala pra gente, Raquel. Então, pessoal, como a Flávia falou, é muito interessante, porque nas 60 primeiras páginas, realmente, você acha que não vai dar conta, e é um livro totalmente enigmático, que você não entende nada. Você passa pela leitura, mas depois você começa a perceber que a linguagem já não vai ficando tão difícil e começa a perceber alguns eventos e aquilo vai já despertando um interesse muito grande. E dentre esses eventos que acontecem na página 100, eu quero destacar a morte de Medeiro Vaz. Só que, conforme até o Eduardo já comentou um pouquinho, fazendo essa linha reta do Grande Sertão Vereda, o Medeiro Vaz, ele era o chefe dessa jagunçagem. Entretanto, ele se aposenta, porque chegou o Joca Ramiro. O Joca Ramiro, então, ele passou a ser o chefe dessa jagunçagem. Só que o que acontece? Joca Ramiro morre. E aí o bando fica sem essa liderança. Quem retorna para ser o líder desse bando? Medeiro Vaz. Só que Medeiro Vaz, ele já era mais velho e já tinha uma saúde debilitada. Razão pela qual essa segunda parte de liderança foi muito rápida. E quando Medeiro Vaz morre, o que acontece? Fazem uma reunião e vamos escolher quem vai ser o novo líder. Todos olham para Riobaldo. E Riobaldo, ele não ficou muito satisfeito com isso e ele não queria. E tem uma passagem no livro, a minha edição é essa daqui, que é na página 64, que fala o seguinte: me queria governando, assim estremeci por inteiro, me gelei, de não poder palavra. Eu não queria. Aquilo revivi muito por cima de minhas capacidades. Então, ele tinha totalmente pânico, ele não queria ser o líder. Mesmo tendo o Diadorim, aquela pessoa, tanto o Riobaldo admirava, incentivado. Não, Medeiro Vaz olhou para você, você consegue, você pode. E o Riobaldo, ele se sentia incapacitado.
E tem uma frase que eu confesso que eu me identifiquei muito com essa frase, que o Riobaldo falou, que era o seguinte: não posso, não quero, digo definitivo, sou de ser e executar, não me ajusto de produzir ordens. Confesso que eu também me sinto um pouco Riobaldo, que eu não me ajusto de produzir ordens, sou mais de ser e executar. E aí o Riobaldo faz um complô, enfim, e fala o seguinte: olha, eu não quero. Então Diadorim fala: eu vou assumir. E por essa questão, um pouco que eu acredito que nós vamos desvendar ao longo da nossa travessia, Riobaldo fala: Diadorim não. Diadorim não pode assumir. Eu acho que ele não é adequado, e não é de sacanagem, é para proteger Diadorim. O Riobaldo, ele queria proteger. Quando ele falou que ele não queria que o Diadorim assumisse, era uma forma de proteção. Só que é muito interessante essa passagem, porque o Riobaldo não consegue nem olhar para o Diadorim, com medo dele ter ficado com raiva. Então, era algo que ele sabia que ele queria proteger, mas aquilo também gerava angústia. E aí, por fim, o Riobaldo foi e sugeriu o nome de Marcelino Pampas, que era o mais velho do bando, então razão pela qual o Marcelino Pampas deveria assumir. Só que nós vamos ver que também ele vai assumir por pouco tempo, que vai chegar um tal de Zé Bedelo. Só que o Zé Bedelo, eu acredito que nós vamos desvendar a história do nosso Zé Bedelo depois das 100 páginas. Vamos ver que líder que é esse, que por mais que não era do bando, não estava no presente no momento da eleição de Marcelino Pampas, ele chegou posteriormente, mas já foi dado o título de líder do bando, de chefe, que comandaria, né, a vingança da morte de Joca Ramiro. Então é muito interessante essa parte, e o legal é você ir percebendo: olha, eu estou entendendo, não estou mais passando pelo livro, isso faz sentido isso faz sentido para o Riobaldo, isso faz sentido para Diadorim, esses personagens, eles são importantes. Então é muito bacana, vamos persistir na nossa leitura. Agora, Bárbara, conte pra gente um fato extremamente importante que também aconteceu nessas 100 primeiras páginas. E vamos ver, né, os reflexos desse fato posteriormente também. Eu tenho que concordar com a Flávia e com a Raquel. De fato, inicialmente, o livro parece um atropelo. E agora, com essas novas experiências de leitura, é possível perceber, inclusive, as pontuações da fala do Riobaldo com o seu interlocutor. O livro não é dividido em capítulos, o que eu confesso que me dá um pouco de aflição, porque eu gosto da organização dos capítulos, mas ele fala e interrompendo algumas histórias, dizendo que vai explicar de outro jeito. Então, isso também é possível de ser percebido com maior clareza, e então as histórias elas passam a ser mais identificáveis, elas ficam com um contorno mais claro. E em relação a essa história, a qual a Raquel mencionou, eu devo dizer para vocês que tem um spoiler que eu não vou contar, mas Eduardo nos trouxe um spoiler que fez com que a passagem ficasse muito interessante. Então, eu falo desse spoiler apenas para instigá-los, não para revelar do que se trata. Mas o que acontece é que lá, pelos 14 anos de Riobaldo, ele e a mãe vão para um determinado lugar, perto do rio, para que Riobaldo pague uma promessa, afinal de contas ele tinha ficado doente. A gente já começa, a gente não tem a narrativa dessa doença nesse momento, mas a gente sabe que aquele momento dele lá era um momento com a mãe, a qual ele respeitava bastante, e tinha por propósito pagar uma dívida. E então, lá, ao fazer a mendicância, que era uma dos propósitos da promessa da mãe, Riobaldo se depara com um menino que tinha mais ou menos a idade dele. Só que esse menino chama muita atenção de Riobaldo,
porque esse menino, diferentemente das outras pessoas que estavam ali, tinha uma postura de liderança, tinha também modos distintos. É um menino que estava limpo e é um menino que sabia muito bem o que queria. Bom, em linhas gerais, esse menino vai convidar Reobaldo para um passeio de canoa e a todo momento é possível perceber que ele de fato tinha uma liderança nata e, para além disso, ele tinha coragem, algo que perpassa essas histórias até esse momento como um ponto importante na vida do nosso narrador. Coragem, tê-la ou não tê-la, ser covarde, ter medo, ser corajoso. E então nós temos algumas vezes uma fala que é marcante, pois carece de ter coragem, Reobaldo. Carece de ter coragem para atravessar o rio, diz o menino, ainda que você não saiba nadar. Eu também não sei nadar, diz o menino, mas ainda assim estou seguindo em frente. Esse menino chama atenção por algumas questões, além do fato de ser muito limpo, de ter coragem, de exercer autoridade com alguma facilidade. Ele conta para Reobaldo que ele mora com o tio e que o pai é um grande líder de bando. Reobaldo estranha, por que ele mora com o tio e não com o pai? Mas nós não temos resposta nesse momento. O que nós temos é um certo encantamento por esse menino que é tão diferente de Reobaldo. Em alguns momentos, nós percebemos o quanto ele foi importante para Reobaldo, uma vez que nós temos algumas páginas dedicadas a essa narrativa. Ora, nós podemos destacar, aqui a minha edição é a mesma da Raquel, uma edição da Companhia das Letras. A nossa edição está um pouquinho antes das 100 páginas, essa história. E então, nós temos o seguinte: Reobaldo tem vergonha do sentimento que aquele menino despertou nele, da atração que aquele menino despertou nele. Então, ele fica um pouco sem entender. E aí, eles vão para um determinado lugar para conversar e tudo mais, e aquilo é tão prazeroso para o Reobaldo que ele diz o seguinte: sendo de permanecer assim, sem prazo, isto é, quase calados, somente, num tom de admiração. Esse menino, ele, corajoso que é, ele inclusive esfaqueia um rapaz que vai até eles e tem propósitos violentos. O tipo de violência, vocês vão descobrir. Mas, além disso, nós temos uma informação que chamou muito a minha atenção. E o menino diz para Reobaldo: sou diferente de todo mundo. Meu pai disse que eu careço de ser diferente. Muito diferente. E eu não tinha medo mais, disse Reobaldo. O sério pontual é isso. O senhor escute. Me escute mais do que eu estou dizendo. E escute desarmado. Nós somos desarmados também. Até esse momento da história, pode ter certeza que nós também somos desarmados. O senhor, a senhora, você também se sentirá desarmado com essa história. É apenas um pouquinho do gosto que se tem ao enfrentar esse grande sertão. E por isso, eu agradeço a vocês pela companhia nessa trajetória, em mais um vídeo do nosso desafio Atravessando o Sertão. Fique conosco também nas redes sociais do Verso em Prosa, não só no YouTube, mas também no Instagram, @VersoEmProsaLiteratura. E agora, mais 50 páginas. Vamos ver o que acontece nessa narrativa extraordinária da vida de Reobaldo e outras pessoas mais. Esse foi o Verso em Prosa de hoje.
Um grande abraço e até mais.